Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. A questão daquela primeira apreensão que você tem de um objeto. É importante notar que essa primeira apreensão em si, ela nunca erra. Você vai direto ao ponto que você está vendo é aquilo que você está vendo, e mesmo que você não saiba o nome do objeto que você está vendo, você tem um signo mental que corresponde exatamente à presença dele, à forma de presença dele. Aquilo que você apreende nesse momento é uma coisa de uma riqueza tão grande que praticamente tudo mais que todos os demais conteúdos do seu pensamento são apenas, vamos dizer, comentários em torno. É como um rendilhado que você fizesse em torno. A esta, vamos dizer, ao ato da percepção do objeto, corresponde então uma espécie de nomeação imediata, que nós podemos, é o que se chama tradicionalmente o verbum mentis, quer dizer, o verbo da mente, a palavra mental, palavra que não foi proferida ainda, mas que, vamos dizer, já está virtualmente pensada. Quer dizer, é o nome que cabe àquela coisa. Ainda que você, preste bem atenção, chamar de nome não é propriamente exato, porque mesmo que você não saiba o nome, isso acontece também. E esta representação, este verbum mentis, ele diz o que a coisa é. Ele é o nome, vamos dizer, de uma substância e é o nome de uma presença também. Para explicar como é que isso funciona, eu vou usar aqui uma carta que eu recebi, uma das perguntas que eu recebi, muito oportuna, justamente para esse começo de explicação. Pergunta do Carlos Felice. Queria fazer uso de um exemplo comum e corriqueiro para ilustrar a pergunta. Vejo uma bela mulher acenando em minha direção e penso, oba, é comigo. Mas se trata do aceno, mas o fato é que o aceno é para outra pessoa que está às minhas costas e não para mim. Trata-se de um engano. Tive um erro de percepção ou de raciocínio? Pergunto porque, nesse caso, as consequências não passam de um pequeno constrangimento, mas há situações em que meu juízo possa ter implicações mais sérias. Bom, não importando o tamanho das implicações, quer dizer, o erro é, obviamente, de raciocínio. Se você tivesse tido uma percepção errada, você tiraria outras conclusões. O que você errou foi naquilo que você não percebeu. Tem uma pessoa às costas, você não percebeu absolutamente nada. E é ao relacionar o dado presente com um dado hipotético que você errou. Quer dizer, você errou ao fazer uma suposição e não a percepção. O erro da suposição pressupõe a percepção exata. Quer dizer, não há no ser humano nenhuma função que funcione de maneira mais perfeita, mais exata do que a percepção. A percepção do objeto mais simples é uma coisa que tem, vamos dizer, tamanha densidade, tamanha riqueza de significado para nós, que se tentar explicar, nós não terminaríamos nunca. Mas o primeiro componente dessa riqueza é a união indissolúvel entre uma ideia universal e uma presença singular. Quando você vê o gato e você o identifica, mesmo que você não saiba o nome do gato, tá certo? Você sabe que aquilo corresponde a uma espécie de seres. Tá certo? E instantaneamente você sabe que aquilo que define essa espécie, tudo aquilo que define essa espécie, está presente integralmente naquele ente singular. Porque se faltasse um só detalhe para ele ser um gato, ele não seria um gato. E ao mesmo tempo você sabe que esta mesma presença, com essa mesma densidade, esse mesmo senso de totalidade, se manifestará em outros seres da mesma espécie. Quando você vê uma floresta cheia de árvores, tá certo? Você sabe que cada uma delas personifica integralmente a espécie árvore. Nada lhe falta para ser árvore. Né? E, ao mesmo tempo, você sabe que este mesmo ato de presença poderia ser realizado de outra maneira,
tal como está sendo de fato realizado na sua frente pelas outras árvores. É essa tensão entre a percepção do singular e a consciência do universal, isso é o que caracteriza toda e qualquer percepção humana. É um absurdo você imaginar que, primeiro você tem a percepção do singular, percepção exclusivamente física do singular, e depois você cria ideias gerais em torno. Isso é uma coisa absolutamente utópica. Você jamais, colecionando meras percepções singulares, ainda que fossem parecidas umas com as outras, você jamais ia conseguir extrair uma ideia universal. Perceber o universal no singular é a característica do ser humano. Né? E, claro, quando você descreve a estrutura lógica da formação dos conceitos universais, você pode, até por um recurso pedagógico, você imaginar que você percebe vários seres singulares e que depois, por semelhança e diferença, você vai construindo os esquemas gerais. Na verdade, você não constrói esquemas gerais. Você os apreende na primeira. Porque se, ao ver um gato, você viu tudo o que compõe a essência gato. Isso é a coisa, talvez a mais importante em teoria do conhecimento, é você tomar consciência disso. Quando você viu um único gato, um único exemplar da espécie, eu digo, faltava nele alguma coisa de tudo aquilo que define a espécie? Não. Ele não realiza todos os potenciais de variação da espécie. Não é isso? Se ele realizasse, então a visão dele seria impossível. Seria impossível você vê-lo. Tá, primeiro, porque ele teria que realizar tudo isso simultaneamente. Você pode ver isso? Quer dizer, um único gato. Né? Por exemplo, você sabe que o gato pode ter vários tamanhos, né? Desde que ele nasce até que ele mora. Tá certo? Tamanhos diferentes. E que vários gatos diferentes também podem ter tamanhos diferentes. Tá certo? Por não realizar simultaneamente todas essas possibilidades, ele deixa de ser gato? Não, porque não existe o gato simultâneo, meu Deus do céu. É o gato que é pequenininho, né? Que ele é um embrião de gato e já é um cadáver de gato velho. Quer dizer, você está exigindo uma impossibilidade. Tá certo? Então, o mero fato de um ente não manifestar de imediato todos os potenciais de transformação e de variação dentro da espécie, não significa de maneira alguma que ele não manifeste de maneira presente, imediata, instantânea, toda a essência daquela espécie. Mais ainda, além da essência da espécie, ele manifesta a integralidade da sua forma individual. Porque além das diferenças entre espécies, existem diferenças individuais entre os membros da mesma espécie. E, por exemplo, você repara que dois gatos não ocupam o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Tá certo? Então, se um gato está colocado aqui e o outro gato está colocado a 2 metros de distância, a distinção entre um gato e o outro gato também lhe está mostrada de maneira total e perfeita. Não há possibilidade de confusão. Quer dizer, os gatos não se superpõem. As individualidades são distintas. As árvores também não se superpõem. As pedras também não se superpõem. Os seres humanos não se superpõem. Os planetas não se superpõem. E em cada um deles está dado de modo imediato, quer dizer, para o seu reconhecimento, a forma integral da espécie que pertence. Quer dizer, o fato de às vezes você poder se enganar, tá certo? Mas isso inclusive acontece raramente, né? Você conhece alguém que já tenha confundido um gato com uma árvore com uma pedra com um ser humano, né? Uma montanha com um pedregulho, né? Uma lagartixa com uma águia? Isso nunca acontece. Ao simples ver a forma, né? Você já viu o conceito daquele animal. Você tem isso já no seu verbo mentes, ainda que você não seja capaz de exteriorizá-lo em palavras. Isso é a mesma coisa, quer dizer, o ser humano jamais vê entes singulares
de modo puramente singular? Nunca. Porque para isso seria preciso separar no ser humano a percepção e a fala interior. Isso simplesmente não é possível. Isso quer dizer que, embora nós possamos distinguir entre o pensamento, entre a percepção e a fala interior, elas não ocorrem separadamente. Isso é exatamente, vamos dizer, esse superpõe de uma maneira assim absolutamente inextricável. Aliás, esse é um dos milagres que compõe o ser humano. Você veja, quando você tem um ato de percepção, você está consciente imediatamente da diferença entre os entes envolvidos, quer dizer, os personagens que compõem a cena, e a ação que a cena desenvolve. Por exemplo, o gato estava no sofá e pulou para o chão. Você viu ele pulando. Você não confunde o gato com o pulo do gato. Ninguém confunde. Nem um mais retardado mental confunde. Tá certo? Ora, em todas as línguas do mundo existe uma distinção entre substantivo e verbo, que é a distinção mais fundamental. Quer dizer, você está vendo coisas e você está vendo processos. O processo também, quando você o vê, você também o vê inteiro. Por exemplo, quando o gato pulou, faltou algo para que isso fosse um pulo. Foi um semi-pulo. Foi uma ameaça de pulo. Não, ameaça de pulo, o gato faz, vai pular e não pula. Quer dizer, a ameaça de pulo é o terceiro elemento. Quer dizer, o tempo todo nós estamos percebendo coisas e processos. Isso nós percebemos, não é que nós pensamos. Tá certo? Porém, as coisas e processos têm alguns aspectos que nós não percebemos. Por exemplo, a semelhança entre um processo que está se passando agora na sua frente e outro que se passou 2 anos atrás. Não tem maneira de você superpor os dois agora, na sua presença. Um já acabou e o outro está transcorrendo agora. Então, esta operação não pode ser feita por percepção. E aí que entra a imaginação, memória, etc, etc. Então você superpõe a cena presente a uma outra presença que está na sua memória, tá certo? E você faz uma comparação. O que é uma comparação? Você colocar junto 2 pares. Quais são os pares? Um substantivo e um verbo aqui, um substantivo e um verbo aqui. Ou dito de outro modo, uma substância e uma ação aqui, uma substância e uma ação ali. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. E aí nós podemos errar, evidentemente. É aí que se introduz a quase totalidade dos erros. Né? É na parte puramente mental da coisa que se introduz a possibilidade de erro. Mas na percepção, praticamente, não há erros de percepção. Né? Quando a escola pirrônica fazia aquele negócio de que, olha aqui, quando você põe aqui um toco de pau na água, daí parece que ele está quebrado. O que isso quer dizer? Que um toco de pau na água é diferente do toco de pau no ar? Fala, quem não sabe, ora? Se eu percebesse o toco de pau dentro da água como se ele estivesse fora d'água, aí sim seria espantoso. Não é isso? Ele disse, olha, aqui nós vemos um muro, e o muro, a parte mais distante do muro parece menor do que a que está bem aqui do meu lado. Está vendo como são erros de percepção? Quer dizer que você quer que eu percebesse tudo do mesmo tamanho e ainda todas as partes do muro são iguaizinhas e você ainda quer que eu saiba que uma está mais longe que a outra? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, todas as famosas críticas à percepção humana, todas elas são uma coleção de asneiras absolutamente formidáveis, puros jogos de palavras. Onde o sujeito pega uma situação de fato, ele imagina que a situação é diferente e ele confronta a situação presente com outra que ele imaginou e cobra da situação presente real, tá certo? Que ela se ajuste ao imaginário. O sujeito está imaginando, não, o muro, né, eu deveria percebê-lo todinho do mesmo tamanho. Mas quem disse que você deveria percebê-lo do mesmo tamanho? Quem disse que você deveria perceber, né, com os mesmos tamanhos objetos que estão colocados em distâncias diferentes? De onde você inventou isto? Você viu assim algum dia? Isso lhe aconteceu alguma vez? Olha, aqui tem um elefante bem do lado de você, tem outro elefante a 2 quilômetros. Né? E você vê os dois do mesmo tamanho, já lhe aconteceu isso? Não, não aconteceu.
Né? Ah, mas eu sei que eles são do mesmo tamanho. Bom, você sabe que eles são do mesmo tamanho, mas você não consegue percebê-los do mesmo tamanho à distância. Porque se você os percebesse do mesmo tamanho, você não saberia que estão à distância. Né? Uma vez eu conheci 2 irmãos que passaram 10 anos tomando LSD, cheirando coca. Né? E um deles chegou para mim e disse, olha, esse negócio de fato assim, abre as portas da percepção. Dá para você uma sabedoria fantástica. Eu digo, ah, é? Como? Ele diz, por exemplo, né, o meu irmão está lá a 50 metros de distância e eu cochicho no meio daqui. Fulano! E ele ouve a 50 metros de distância. E daí eu perguntei para ele, escuta, mas como é que você sabe que ele, estando a 50 metros, ouve como se estivesse a 50 centímetros? Ou é você que, estando a 50 centímetros dele, o enxerga como se ele estivesse a 50 metros? Ele disse, ah, nunca tinha pensado nisso. As famosas objeções pirônicas à percepção são todas mais ou menos, né, do mesmo tipo, são comparações absolutamente forçadas, tá certo? E de onde você tira uma conclusão que não tem pé nem cabeça. Tá certo? Então, existe até um livro de um autor brasileiro, esqueci o nome do jeito, o livro se chama Veneno Pirônico. É um livro interessante porque ele condensa todas as objeções da escola pirônica. Conhecer essas objeções e refutá-las é um mero exercício lógico, desde que você não os use como eu os estou usando. Quer dizer, eu estou confrontando esquemas verbais, quer dizer, meros esquemas lógicos que os pirônicos jogam contra a percepção, né? Eu estou usando exatamente como contraste invertido. Eu contrasto o que eu estou percebendo com o que eles estão imaginando. E vejo que em nenhum caso eles estão falando de coisas realmente percebidas, mas apenas de suposições. Não? Renato Lessa é o nome do autor. Como um manual de escola pirônica, não é um mau livro. Mas também só serve para isso, para você tentar ver as coisas de uma maneira diferente, ou seja, forçar a sua imaginação e cobrar a realidade, você negar a realidade em nome de uma coisa imaginada ou meramente pensada, fazer isso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 1000 vezes e perceber que você sempre fracassa, que a percepção sempre tem a última palavra. Agora, tem muita gente que no processo de fazer essa comparação, note bem, se você teve uma percepção aqui, você a confronta com outra puramente imaginária ali, aí acontece uma pequena dificuldade. No momento que você começa a pensar a respeito, a primeira percepção já se transformou em dado de memória também. Então você tem um dado de memória que você está comparando com um dado de imaginação. E imaginação e memória são exatamente a mesma função. Você está imaginando coisas, né? Então, agora como você está lidando num plano puramente mental, subjetivo, então parece que as duas coisas valem a mesma. Mas você está comparando duas imagens que você criou. Tá certo? Então, ao comparar uma imagem com outra imagem, claro que você pode se enganar. Mas você tem que lembrar o seguinte, uma dessas imagens foi realmente vista, a outra não. Tanto que você pode testá-la na realidade. De novo, né? Por exemplo, ainda a imagem do pau que na água parece quebrado, né? Ele é assim, você põe na água, ele parece que quebrou, não é isso? Eu digo, muito bem, você sabe que se você passar a mão por ele, você vai ver que ele está inteiramente liso, que ele não está quebrado, tá certo? E que a impressão de quebra, tá certo? É apenas a refração da água, não é isso? Eu digo, nenhuma vez você, colocando aquele pedaço de pau dentro da água, você o verá inteiramente liso e reto. Nunca aconteceu isso.
Né? O filósofo pirrônico é que faz a suposição de que ele deveria ser reto. Então ele o imagina reto. Então tem aqui uma imagem. E tem outra imagem, que é o que ele viu realmente, do pau que parece quebrado, embora não esteja. Como você verifica, passando a mão por ali, vendo que ele está inteiramente reto. Então ele agora está comparando duas imagens que estão na sua memória. Muitas dessas, vamos dizer, para nós podermos pensar sobre qualquer elemento, nós temos que transformá-lo numa imagem ou num conceito, e continuamos pensando sobre a imagem ou o conceito, já não sobre a coisa. Então você precisa ver de onde que você tirou essa. Você sempre tentar se lembrar de onde você tirou esta imagem ou conceito. Se foi você que inventou, tá certo? Ou se foi percebido. Né? Exatamente como neste exemplo. Ele viu a moça acenando e supôs que foi para ele. Né? Ora, ele supôs porque ele não tinha visto a pessoa atrás. Né? Essa suposição não é objeto de percepção. O que você percebeu foi só a moça acenando. Você não percebeu mais nada. A ideia, isto é comigo, é completamente separada. Tanto que você podia ver a mesma moça acenando e não pensar absolutamente nada. Ou podia acontecer até ao contrário. A pessoa estava acenando para você e você diz, uma mulher tão bonita dessa jamais acenaria para mim, deve ser para algum sujeito bonitão atrás. E quando vai ver, ela está acenando para você mesmo. Se querem saber, isso já me aconteceu. Não pode ser comigo. Então, isso é um pensamento, é uma ideia, uma interpretação que você está fazendo.